E aí, pessoal do nono ano, voltamos, né? Voltamos para nossa aula de física, só que agora eu vou trabalhar com vocês o módulo 10, tá? Vamos trabalhar o nosso módulo 10 falando sobre refração da luz. Bom, a refração da luz, ele é um fenômeno também da luz, é um fenômeno óptico. Só que dessa vez, a luz ela não sofre a reflexão. Vocês lembram? Quando a luz sofre uma reflexão, a luz bate e volta para o meio, tá? Ela não consegue atravessar o meio, tá bom? Por exemplo, nos nossos desenhos de agora, a luz ela vai conseguir atravessar o corpo que ela vai incidir, tá? A superfície que ela vai incidir. No caso aqui da refração, ela vai ter que atravessar corpos transparentes, tá bom? O vidro, a água, alguns líquidos, tá? Só que você pode observar que esse fenômeno vai gerar alguns elementos de ilusão, tá? Ou melhor, ilusão de ótica. Tá bom? Nesse caso aqui, nós vamos começar com o básico. A gente vai entender como funciona a refração da luz. Professor, primeiro ponto, vamos definir o que é, tá certo? Para vocês que estão trabalhando agora com essa questão de refração da luz, fenômenos ópticos, a refração funciona da seguinte maneira. É definido como a mudança de velocidade da luz, quando esta passa de um meio 1 para um meio 2, gerando alguns fenômenos ópticos nas imagens. Tá? Professor, o que significa isso? Significa que quando a luz passa de um meio para o outro, se esses meios forem diferentes, você pode enxergar uma imagem que na verdade ela não está naquele local. Você pode enxergar uma imagem que na verdade ela pode ser maior ou menor, tá, do que o objeto. Bom, simplesmente pelo fato de você enxergar um objeto que está mergulhado ou ele está em um ambiente diferente do ar ou diferente do ambiente que você está. Por exemplo, se você olha um peixe dentro d'água, você olha, poxa, o peixe aqui está dentro da água, né? Será que ele está nessa profundidade? A impressão que você tem é que ele está no raso, tá? Aí você olha e diz, poxa, o peixe está no raso, olha, vou meter a mão para pegar ele. Quando você mete a mão, você pode observar que está lá no fundo. Ou melhor, a água, ela provocou uma ilusão de ótica. Tá? Ela deu a impressão para você que o peixe estava próximo da superfície. Na verdade, ele estava no fundo. Tá? Isso é uma ilusão que a luz provoca quando ela passa de um meio para o outro. Bom? Por exemplo, o tamanho dos objetos. Tá? O tamanho dos objetos. Quando você olha um objeto mergulhado na água, a impressão que você tem é que as dimensões dele ficam um pouquinho maior. Bom? Por quê, professor? Porque os pontos de refração da luz aumentam, tá? Provocam uma distância maior, como na profundidade da água. Tá certo? Você acha, por exemplo, você olha para a piscina, na hora que você olha para uma piscina, você tem a impressão de que ela é rasa, não é? Quando você mergulha nela, você observa que ela tem uma profundidade maior. Por quê? Porque a luz ela causa um fenômeno óptico quando ela passa de um meio para o outro. Se esses meios têm velocidade da luz diferentes, tá? Vai provocar alterações no comprimento, no formato da imagem. Tá? Por exemplo, se você está mergulhado na água, na piscina, uma suposição, você mergulha na piscina e você olha para um objeto, uma pessoa que está lá fora, né? Ou fora da piscina, o que vai acontecer? A impressão que você tem é que essa pessoa está numa distância maior. Tá? Ela está lá longe, quando na verdade ela está mais próximo de você. Tá? Por quê, professor? Porque ao contrário do que acontece com o peixe, que você tem a impressão de que ele está na superfície, quando você mergulha na água e olha para fora, você tem a impressão que os objetos estão distantes. Na verdade, eles estão próximos. Isso é uma ilusão de ótica. Tá? A luz faz isso porque tem diferenças na velocidade de um meio para o outro. Tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Tá? A refração da luz, ela pode acontecer de maneira normal. Por exemplo, quando você olha um objeto através de um vidro transparente, totalmente transparente. Tá? Você pode observar que os objetos são idênticos. A imagem é idêntica ao objeto que você está enxergando. Por quê? Porque a luz está atravessando o vidro, só que ela está saindo do meio, que é o ar, e está entrando no outro meio, que também é o ar. Então, a luz não sofre desvio. Bom,
Quando ela atravessa o vidro, que é transparente, ela não sofre esse desvio, tá? Pelo menos perceptível. Você não vai sentir essa diferença. Ou melhor, você vai perceber que os objetos estão no mesmo local. Não vai sofrer alteração de tamanho, espessura, largura, distância. Agora, se você enxerga um objeto dentro da água, esse objeto ele vai sofrer algumas diferenças na dimensão. Ele vai sofrer na real? Não. Isso é simplesmente na imagem que vai ser gerada para você. Tá bom? Isso é conhecido como fenômeno da refração, ou fenômenos, né, da refração da luz. Tá certo? Vamos entender fisicamente ou matematicamente como isso acontece? Vamos lá? Bom, então você pode perceber que essas diferenças de velocidade acontecem de um meio para o outro. Meios diferentes. Tá bom? Se é de um meio para outro meio, que é a mesma coisa, o que acontece? Não acontece isso aqui não acontece, esse desvio não acontece. Se você olha uma pessoa do outro lado de uma janela, e essa janela é feita de um vidro bem transparente, não acontece nada. Você vai enxergar a pessoa no mesmo ponto, com as mesmas dimensões. Por quê? Porque a luz saiu do ar e passou para o ar. Tá certo? Se você enxerga essa mesma pessoa mergulhada na água, aí sim, você vai ter uma sensação de que ela está mais próximo da superfície, tá? E que as dimensões dela são maiores. Por quê, professor? Porque, na verdade, a refração, na hora que a luz penetra na água, ela sofre esse desvio, essa diminuição na velocidade, essa diferença da velocidade, causando ilusão de ótica. Tá bom? Bom, a refração da luz, ela pode acontecer de duas maneiras, tá? Só que antes eu quero que você entenda o seguinte. Imagine que aqui eu tenho uma superfície, eu tenho a linha imaginária que é a chamada normal, que nós trabalhamos no nosso conteúdo anterior. Esse raio de luz vai atravessar essa superfície, que ela é transparente, tá? Só que ela vai atravessar do meio 1 para o meio 2. Esse meio 2, vamos supor que seja a água. Tá? Aqui é a água, aqui é o ar. Ok? Então, o que acontece? Certo? Você pode observar que na hora que esse raio adentra ou sai da água, tem diferenças de velocidade. Quando esse raio sai do ar para a água, tá aqui, eu tenho uma superfície, tá? Isso aqui é o chamado dióptro. O que é o dióptro? Ele é o separador, ele separa o ar da água. Pode ser a superfície da água, tá? Isso aqui pode ser um recipiente que contém água parada. Então você pode perceber que quando a luz bate na superfície da água, ela deveria, né, seguir o caminho dela. O que é que ela faz? Ela sofre um desvio. Tá bom? Esse raio que entrou, ele desviou, ou melhor, ele diminuiu o ângulo. O ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração. Tá bom? Professor, o que acontece aqui então? Aqui vai acontecer uma ilusão de ótica. Tá? Os objetos que estão mergulhados aqui na água, eles terão a impressão de que eles estão próximos da superfície, tá? E as dimensões deles são maiores. Isso não é verdade, isso é só uma ilusão em relação à imagem. Tá bom? Professor, e se acontecer o contrário? Se a luz sair da água, vamos supor agora que o meio 1 é a água. E aqui é o ar. Tá? É uma suposição. Então, olha o que acontece. Esse raio de luz, você pode observar que ele vai bater, ele vai sair do ar, da água para o ar, tá bom? Na hora que ele bater na superfície, no separador, no dióptro, o que acontece? Esse raio vai subir, ele vai aumentar o ângulo de refração. Professor, o que significa então? Vai acontecer algum fenômeno? Vai. Tá? Se aqui é a água, aqui é o ar, o ângulo fica maior. Aqui a velocidade da luz ela se altera para mais, porque a água ela reduz a velocidade da luz. Bom? Então, quando esse raio sai do ar para a água, a luz fica mais lenta.
então ela desvia, ela diminui o ângulo. Tá bom? Se ela fica mais lenta, o ângulo de refração fica menor. É só você associar ângulo e velocidade. Se a luz sai da água para o ar, ela fica mais rápida, não é? Esse ângulo aqui aumenta, o ângulo de refração. Você sempre vai se basear no ângulo de refração. Tá bom? Então, o que acontece? Você pode observar que vai acontecer um fenômeno óptico. Ok? Bom, para você entender essa questão aqui da refração melhor, nós temos dois tipos de refração. Bom, a regular e a difusa, ou conhecida como irregular. Bom, a regular é quando os raios de luz batem paralelo na superfície, que é o nosso dióptro, que é o separador, bate na superfície e quando os raios atravessam, mantém o paralelismo. Viu? Eles mantêm o paralelismo entre eles. Lógico. Vai sofrer um desvio de um meio para o outro? Do meio 1 para o meio 2 vai sofrer um desvio? Vai. Mas todos eles desviam juntos, formando o mesmo desvio, tá? Ó, você pode perceber, olha, eu vou colocar aqui, olha, esse ângulo de entrada aqui, bom? Quando ele atravessa o meio, ele mantém, esse ângulo aqui, ele se mantém. Ele se mantém. Ou melhor, os raios entram paralelos e saem paralelos. Eles incidem paralelos e refratam paralelos. Isso aqui gera imagem perfeita. Isso aqui vai gerar uma imagem ideal, mesmo ela tendo dimensões diferentes. Só que aqui você vai definir uma imagem, tá? Ela vai ser visível. Por exemplo, quando você enxerga um objeto mergulhado na água. Se a água estiver parada, bem transparente, você pode observar que o objeto você vai enxergar tranquilamente. Bom? Ou melhor, a imagem vai ser visível. Tá? Professor, e nesse caso aqui? Ó, você pode perceber que os raios entram paralelos, só que assim que eles atravessam o dióptro, que é a superfície, eles desfazem o paralelismo. Eles ficam desorganizados, eles bagunçam, né? Cada um vai para o seu lado, tá? Um lado diferente. Então, o que acontece? Isso aqui vai gerar uma imagem distorcida. Aquela imagem, por exemplo, se você está enxergando um objeto debaixo d'água e de repente a água se movimenta, você pode perceber que a imagem do objeto também fica distorcida. Por quê, professor? Porque aconteceu uma difusão ou uma refração irregular. Tá bom? A luz atravessou a superfície da água. Como a água estava em movimento, né? Os raios, eles se espalham, gerando uma imagem distorcida. Aqui, ó, você pode perceber que a água ela está parada. Bom, aqui a água está em movimento. Ok? Eu volto com vocês no próximo quadro para a gente entender matematicamente como é que funciona esse desvio. Ok? Valeu! E aí, galerinha, voltamos, não é? Voltamos agora com o nosso segundo quadro. O segundo quadro, nós vamos entender matematicamente, tá? Como é que esse raio de luz sofre essa refração, tá certo? Bom, eu vou chamar de índice de refração, que é o N é igual a C sobre V. O N, ele representa esse índice, tá bom? Professor, quem é o C? O C é a velocidade da luz no vácuo, que é a velocidade máxima da luz, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Você pode observar que essa velocidade não tem nada maior do que ela. Ok? Então, o C ele é absoluto, tá bom? Ele é uma constante, é a nossa constante da velocidade da luz no vácuo, que é a velocidade máxima que ela pode atingir, ok? Esse valor muda, professor? Não, é sempre o mesmo. Qual é o valor que vai mudar aqui? É o V. Esse V é a velocidade da luz no meio que ela está se propagando. Lógico. Tem ambientes que a luz fica mais rápida ou fica mais lenta. No caso do ar, a luz fica rápida. A velocidade da luz no ar é quase igual a essa. Pouca coisa, tá? É quase igual à velocidade da luz no vácuo. Essa velocidade da luz na água é bem menor. Ou melhor, a água tem a capacidade de reduzir a velocidade dessa luz, do raio de luz. Bom, causando ilusões, certo? Por exemplo,
O valor do V, a velocidade da luz na água, tá? Se eu não me engano, essa velocidade aqui, ela tem um valor aproximadamente igual a velocidade é 4/3, ela vai ficar numa velocidade 1,33 vezes menor. Tá? Como assim, professor? 1,33 vezes menor. Se você dividir essa velocidade por 1,3, você acha a velocidade da luz na água. Tá bom? Na água. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? A velocidade da luz na água, ela deve ser aproximadamente aí uns 2,4. Tá? 2,39, 2,4 vezes 10 elevado a 8. É um pouquinho menor do que o 3. Ah, professor, é pouca coisa. Não. É muita coisa. Certo? Isso causa uma alteração gigantesca no formato da imagem, na profundidade, na diferença entre distâncias. Tá certo? E se o ambiente tiver um índice maior, se a luz fica cada vez mais lenta, esse ambiente ele consegue quebrar a luz branca em 7 cores primárias e secundárias. Daí vem os espectros de luz. Então, o que faz essa velocidade se reduzir, tá? É o índice do meio. Então, se esse índice for muito alto, a luz acaba se transformando em outros espectros. A gente chama de espectros da luz, que são as 7 cores primárias e secundárias da luz. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar o índice de refração da luz, que também você pode conhecer como grau de refringência do meio. É a capacidade que o meio tem de diminuir a velocidade da luz. Tá bom? Quem tem uma alta capacidade de refringência, reduz bastante a velocidade da luz. Quem tem pouca capacidade de refringência, não consegue reduzir muito a velocidade da luz. Tá? Ó. O que é refringência? Capacidade do meio em reduzir a velocidade da luz. Tem meio que é muito refringente, tem meio que é pouco refringente. Muito refringente reduz, né, retarda a luz. Pouco refringente, você pode perceber que ele retarda a luz também, só que de uma maneira bem menor, tá? Com menos consequências. Bom, vamos entender. O índice de refração da luz é a divisão da velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz naquele meio. Tá bom? Nesse caso aqui, esse índice sempre vai ser sempre maior ou no máximo igual a 1. Tá bom? Ou melhor, ele pode ser maior. O índice vai ser maior do que 1. Geralmente é maior do que 1. Tá certo? Tem que ser um valor maior do que 1. Ou ele pode ser no máximo igual a 1. Quando o índice foi igual a 1, aconteceu o quê? Não aconteceu a mudança de meios, tá? Ou melhor, vai de um meio, no caso aqui, a luz atingiu a velocidade máxima. No caso, a luz continua no meio, no caso, o ar, tá? No meio de maior velocidade, tá certo? Então, quando esse índice foi igual a 1, significa que a luz ela saiu do ar e entrou no ar também. Saiu de um meio para o outro, só que ele continua no mesmo ambiente. É como você enxergar uma pessoa lá fora, olhando na janela de vidro. Tá? O índice, olha, de refração vai ser igual a 1, porque vai sair do ar para o ar. Tá bom? Esse índice relativo vai ser igual a 1. Ok? O certo é que ele seja maior do que 1. Quando ele for maior do que 1, aí vai ter uma diferença de velocidades entre um meio e outro. Professor, ele pode ser menor do que 1? Nunca. Tá? Se você disser que o índice de refração do meio é menor do que 1, significa que nesse meio a luz fica mais rápida do que no vácuo. Isso é impossível. Bom, isso é impossível. Não tem como a velocidade da luz ficar maior do que 3 vezes 10 elevado a 8. Essa velocidade é absoluta. Tá? Então, o índice de refração da luz nunca vai ser menor do que 1.
tá bom? Pelo menos para o nosso conteúdo, não vai ser menor do que 1. Sempre vai ser o quê? Ou maior ou igual a 1, tá? Bom, então calculando esse índice, você calcula o grau de refringência, tá? Desse meio, tá certo? E quando você analisa, a luz, quando ela passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio. Lógico, tem meio que é mais refringente, tem meio que é menos refringente. Professor, como é que eu consigo saber matematicamente se um meio é mais refringente que o outro? Pelo desvio da luz. Tá? É só você olhar para o desvio. Tá bom? Aqui eu vou colocar para vocês alguns exemplos para que vocês entendam como isso acontece. Tá? Por exemplo, o meu primeiro exemplo aqui, meu primeiro desenho. Tá bom? O meu primeiro desenho, eu tenho o meio 1 e o meio 2. A luz está saindo do meio 1 e adentrando o meio 2, né? Aqui essa linha é o diôptro, ele está dividindo a superfície, tá? Aqui é o meio 1, aqui é o meio 2, ok? Olha esse desvio. Se você observar, se baseie na normal, que é essa linha pontilhada. Na hora que a luz bate na superfície do dióptro, o que que acontece? O raio, ele inclina para baixo, ó. Você pode observar que ele se aproxima da linha pontilhada, que é a normal. Ele diminui o ângulo. O ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. Se o ângulo diminui, é porque a velocidade aqui também diminuiu. Então, esse meio 1 e o meio 2, a diferença de velocidades é visível. Significa que a velocidade no meio 1, comparando-se com a velocidade no meio 2, é diferente. Significa o quê? Primeiro ponto, vamos observar. Significa que a velocidade no meio 1 é maior do que a velocidade no meio 2. Lógico, toda vez, sempre que o raio se aproximar da normal, toda vez que esse ângulo diminuir, a velocidade diminui. Tá bom? Então, significa que a velocidade aqui no meio 1 é maior do que a velocidade no meio 2. Houve essa redução. Tá? Significa o que, então? Significa também que o grau, tá? O grau de refração, o índice de refração é um valor acima de 1. Né? Por quê? Porque teve uma diferença de velocidade aqui. Tá? Então, você pode observar que do meio 1 tem um índice 1, que eu vou chamar de N1, e o N2. Bom? Professor, então o que foi que aconteceu aqui? O índice de refração aqui, você pode observar que ele é menor do que o índice de baixo. Como assim? Eu vou dizer que o N1 é menor do que o N2. Por quê, professor? Porque o N1 aqui, se você observar, ele não causou desvio. Bom? E esse desvio, quando bateu aqui e entrou no meio 2, ele se aproximou da linha, diminuiu o ângulo. Quando diminui o ângulo, significa que o N2 é maior, ele tem um alto grau de refringência. Tá? Então, o grau de refringência é o valor do N, tá? Se esse raio ele desceu, se ele desviou para baixo, significa que esse meio aqui tem um grau maior do que aqui em cima, que é o meio 1, tá? Então, o meio 2, ó, o meio 2 é mais refringente, bom, é mais refringente. O meio 2 é mais refringente que o meio 1. Tá bom? Por quê? Porque quando a luz saiu do meio 1 para o meio 2, primeiro, o ângulo diminuiu, né? O raio desceu, se aproximou da linha pontilhada, que é a normal, reduzindo esse ângulo. Se a luz faz isso, ela também reduz a velocidade. Então, o V1 é maior do que o V2, porque aqui houve redução. Porque aqui nós temos um alto grau de desvio,
que a gente chama de refração, índice de refração. Então significa que o N2 é maior do que o N1, ou o N1 é menor do que o N2. Significa que o meio 2 ele é mais refringente que o meio 1, porque ele tem um alto grau de desvio da luz. Tá bom? Bom, vamos agora para o exemplo 2. O exemplo 2 já é um pouquinho contrário. O exemplo 2, esse raio bate na superfície, tá? Que é o nosso dióptro. Tá bom? O divisor. Quando esse dióptro aqui ele divide, você pode observar que o raio subiu. Aqui ele desceu, aqui o nosso raio subiu. Ou melhor, esse ângulo aqui aumentou. Professor, o que eu posso falar disso? Primeiro, detalhe. Você pode observar que o N1 e aqui eu tenho o N2. Ok? O nosso N1, se você observar o índice de refração dele, o meu N1 é maior do que o N2. Como assim, professor? Porque, na verdade, a luz, olha, ela se afastou, ela abriu, olha, ela se afastou da normal, ela abriu esse ângulo, o ângulo ficou maior. Em vez de ficar menor do que o ângulo de incidência, ficou maior. Ou melhor, o raio subiu. Como o ângulo ficou maior, significa que aqui, olha, o V1 agora é menor do que o V2, a luz ficou mais rápida. Aqui ela ficou mais lenta porque ela desceu, aqui ela ficou mais rápida, ok? Então o que acontece? O N1 aqui é maior do que o N2, porque esse meio aqui, ó, ele é mais refringente. Quando a luz atravessou para o meio 2, ela ficou mais livre, ela ficou mais rápida. Tá? Então você pode observar que o ângulo aumentou. É só você se basear nisso. Então, qual é a minha conclusão aqui? O meio 1 é mais refringente. Ele é mais refringente que o nosso meio 2, né? Que o meio 2, essa é a nossa conclusão, ok? Bom, pessoal, eu fico por aqui com vocês. A nossa aula 2, eu já venho resolvendo alguns cálculos e demonstrando para vocês como essa relação acontece, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.